Bom dia, assados amados, com a paz do Senhor. Estou aqui nessa manhã maravilhosa trazendo mais uma mensagem para que vocês possam estar meditando, amém? Que nessa manhã nós venhamos aprender mais um pouquinho com Cristo Jesus. Nós vamos estar lendo aqui em Hebreus 10. O sacrifício de Cristo é pleno e definitivo, porque tem a lei à sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelo mesmo sacrifício que continuamente se oferece cada ano. Pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teria deixado de oferecer, porque, purificado uma vez, os ministrantes nunca mais teria consciência do pecado. Nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entretanto, no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. O holocausto e abrações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Glória a Deus. Nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o sacrifício de Jesus lá naquela cruz do Calvário, que foi um sacrifício definitivo para nossas vidas. E nós aprendemos aqui que o sacrifício de Jesus aqui, através da sua palavra, é superior ao sacrifício aqui de animais do Antigo Testamento, porque é perfeito, único e definitivo. O capítulo compara a lei antiga, que era apenas uma sombra, com a nova aliança estabelecida por Jesus, que ali oferece perdão completo e purificação para nossas vidas, plenamente através do seu sacrifício uma única vez, que foi naquela cruz do Calvário. Ele também exorta os fiéis a se aproximarem, que é eu e você, de Deus com fé, com coragem, a se encorajarem mutuamente nas boas obras. É o que nós fazemos hoje, e perseverarem na fé, não desistir, não deixar nada deste mundo nos parar, que nós venhamos ser perseverantes, caminhando com Cristo Jesus. E olha só, e aqueles que rejeitam a Cristo enfrentarão um juízo severo. Por isso que aqui no começo fala que o nosso Senhor Jesus, vou estar lendo aqui novamente para vocês, olha. Glória a Deus. Vou estar lendo aqui para vocês, espera aí. Aqui, ó. Olha. No 5, ó. Por isso, entretanto, no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Nós vamos preparar o nosso corpo perante Cristo Jesus. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Olha só. E hoje nós vamos aprender. Glória a Deus. Aí aqui nós vamos aprender o sacrifício superior de Cristo. Lei antiga, nova aliança com Cristo Jesus. E a lei mosaica exigia sacrifício aqui, através da palavra, repetidos, que apenas ali cobriam os pecados e serviam como um lembrete anual deles ali. Mas exige um sacrifício único, que Jesus ofereceu o seu corpo como sacrifício, uma vez por todas. Esse foi o verdadeiro sacrifício para nossas vidas. Amém? É um ato perfeito
de Jesus. E final que remove os pecados permanentemente na minha e na sua vida. E a Bíblia é bem clara, explica bem explicadinho, para que nós não venhamos ter nenhuma dúvida. E também oferece o perdão completo na minha e na sua vida. E esse aqui, sacrifício aqui oferecido por Jesus como sumo sacerdote, aperfeiçoou para sempre aqueles que creem, que é eu e você. Eliminando a necessidade de mais sacrifício pelos pecados. Olha só, esse é o nosso Jesus, que morreu por todos. Ali, levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades. Tudo aquilo que o Pai olhou assim, que não era bom. Aí Ele olhou para cada um de nós de uma tal maneira, que ali Ele decidiu entregar seu único filho, para que morresse pela humanidade toda. Esse foi um dos maiores sacrifícios que existiu, e nunca vai existir outro igual a esse. E o que nós aprendemos com essa mensagem? Quer fazer um sacrifício vivo perante o Senhor Jesus? Que você pode ter certeza que vai agradar o nosso Deus muito mais do que você fizer aquele sacrifício que muitas vezes você não quer fazer, mas você faz. Muitas vezes achando que está agradando a Deus, mas na realidade não está. Mas o sacrifício aqui, que eu entendo, o Senhor Jesus quer de mim e de você, é um sacrifício vivo, pessoal, de obediência. E quantos não têm blasfemado contra o Espírito Santo de Deus, tem murmurado, não é verdade? Quantos? Sendo que o nosso Senhor Jesus quer de mim e de você esse sacrifício de reconhecimento de que Ele é o único e suficiente Salvador nas nossas vidas, que não existe outro meio de salvação. E não existe outro sacrifício na face dessa terra que agrada mais o nosso Senhor Jesus do que um sacrifício de obediência. Você pode ter certeza. E olha só a importância da fé e da perseverança de cada um de nós. Acesso a Deus, que eu e você venha ter esse acesso constantemente, seja na igreja, seja na nossa casa, na rua, no trabalho, onde quer que esteja, que você venha ter esse acesso, essa intimidade, esse companheirismo, como um amigo que anda do seu lado ali. Que assim seja o Senhor Jesus na sua vida. E a morte de Jesus também aqui fala, rasgou o véu do templo, abrindo um novo e vivo caminho para que os crentes entrem na presença de Deus, olha só, com ousadia. Que nós venhamos nessa manhã entrar na presença do Deus vivo com ousadia, com fé, com perseverança.
crendo que Ele fará o melhor para cada um de nós, independente de qualquer coisa, independente de qualquer circunstância que você já viveu ou que você já enfrentou. Que nós venhamos entrar na presença de Deus com ousadia, mas com o coração sincero, é que agrada o nosso Deus. Quando nós derramamos perante Ele com a sinceridade e reconhecendo que nós somos pecadores, todos os dias nós pecamos. Enquanto nós permanecer nessa terra, nós não estamos livres disso. Mas há uma diferença entre o pecado e o pecador. Tem muita diferença. Porque às vezes as pessoas têm mania de falar assim: quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Não. Porque todos nós somos pecadores. Mas a partir do momento que eu e você começa a andar com Cristo Jesus, nós temos que começar a viver o novo de Cristo. Que tudo aquilo que nós vivemos lá atrás, que nós fizemos lá atrás, fica no esquecimento. Que nós viemos viver uma nova história daqui para frente. Que nós viemos fazer as coisas boas que agradam o Senhor Jesus. É isso que Ele quer de mim e de você. Ele não está preocupado com o que você fez lá atrás. Ele está preocupado com o que você vai ser daqui em diante. Com a nova aliança que você fez com Cristo Jesus. Devemos nos aproximar de Deus com o coração puro, cheio de fé, confiança e sabendo que Ele é fiel, irmãos, para cumprir suas promessas nas nossas vidas. E o Senhor Jesus quer cumprir as promessas na minha e na sua vida. Talvez você fale assim: mas está demorando, ainda não aconteceu. Aí eu te pergunto nesta manhã: você está crendo? Você está perseverando? Você está obedecendo? Que você nesta manhã responda no seu coração, porque não tem promessas na minha e na sua vida sem que eu e você não esteja preparado para poder receber. Tudo tem um preparo na minha e na sua vida, e para isso nós temos que perseverar em Cristo Jesus e não desistir e deixar tudo aquilo que não agrada o Senhor Jesus para trás e viver uma nova aliança com Cristo Jesus. É isso que Ele quer de mim e de você. É esse sacrifício que Ele agrada de todo o seu coração. Quando nós se derramamos perante o Senhor Jesus com o coração sincero, puro. Sim, Pai, reconhecendo todas as suas falhas. Sim, Pai, eu errei, eu pequei, mas eu estou aqui novamente, porque eu quero ser melhor. Porque se eu escolhi estar em Cristo Jesus, eu quero ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu não quero mais viver as coisas velhas, porque o Senhor já fez tudo novo na minha vida. É isso que o Pai quer fazer na sua vida. E muitas vezes endurecemos o coração, muitas vezes achamos ruim, criticamos. Aí eu te pergunto: como as promessas vão ser cumpridas na sua vida? Sendo que muitas vezes você se rebela contra o Espírito Santo de Deus. Porque quando a gente se rebela contra a palavra de Deus, nós estamos se rebelando como o próprio Espírito Santo de Deus. Aí como Ele vai encher a sua vida de fé, de sabedoria? Não tem como.
E também nós temos que ter isso aqui, ó, encorajamento mútuo nas nossas vidas. É vital reunir-se como igreja, olha só, encorajando uns aos outros. É isso. Nós estamos hoje aqui nessa terra com este único propósito, é reunir-se e ali encorajando um ao outro. É isso que o Pai quer de mim, de você. Porque muitas vezes nós vamos estar para baixo, muitas vezes triste. Aí vem uma pessoa nos encoraja, enche nós de fé, de coragem. E muitas vezes aquela pessoa vai estar passando pelo mesmo problema. Aí você vai lá e encoraja essa pessoa. E assim por diante. Por isso está falando aqui, encorajando uns aos outros. Porque muitas vezes vai faltar a coragem dentro de nós, a força. E o Senhor Jesus vai nos usar para ir até outras pessoas e ali encorajá-las, para que elas possam ter força, para poder continuar lutando. Amém. E ao amor e às obras, não abandonando a prática de se reunir. É o que nós fazemos todos os dias, que nós viemos ter união. Mesmo que nós falhamos, nós podemos reconhecer o nosso erro, nossas falhas, e se humilhar perante o Senhor Jesus, e se levantar novamente e fazer tudo certo. Isso é maravilhoso. Isso é um ato de humildade, quando nós reconhecemos as nossas falhas. Você pode ter certeza, mais sabedoria o Senhor Jesus vai te dar, mais Ele vai te encher, mais. E olha só, isso aqui é muito sério. A advertência contra a rejeição da fé. Quantos não têm rejeitado a fé? Quantos, meus amados? E isso é muito triste. Muito triste mesmo. E fala aqui também na palavra: não há outro sacrifício. Se alguém rejeita o sacrifício de Jesus, após ter conhecido a verdade, olha só como é sério, não há mais nenhum outro sacrifício que possa remover seus pecados. E isso é muito sério. Não há. Por isso que nós temos que cada dia comer a palavra, pegar a palavra, trazer para dentro de nós, e ali reconhecer nossas falhas, nossos erros, se humilhar perante o Senhor Jesus, para que no momento certo o Senhor venha nos exaltar. Mas quando nós não tiver essa visão dessa maneira aqui, como foi falado, eu vou ler mais uma vez. Se alguém rejeita o sacrifício de Jesus após ter conhecido a verdade, vamos supor, eu conheci já a verdade, conheço a verdade, e se eu rejeitar esse sacrifício, olha só o que a palavra diz: não há mais nenhum outro sacrifício que possa remover meus pecados. Não há. Não tem como. Aí entra um julgamento terrível. Porque assim como o nosso Senhor Jesus trabalhou no passado lá, sempre usando homens de Deus para pregar o evangelho, para falar sobre a salvação, para falar sobre o dilúvio, para falar tantas coisas, e muitos não deram ouvidos, muitos zombavam, muitos não acreditavam. E trazendo para os nossos dias de hoje é a mesma coisa, não mudou nada. A palavra continua sendo pregada nos 4 cantos dessa terra. E tem mais.
Olha só, a rejeição da nova aliança é uma ofensa grave. Por quê? E aqueles que a rejeitam, olha só como é sério, enfrentarão um juízo terrível. Como foi na época de Noé. Ali, o Senhor Jesus não queria que acontecesse aquilo com aquele povo. Ele queria poupá-lo. Por isso que a mensagem ali foi pregada ali anos. E muitos não deram ouvido. E trazendo para os nossos dias de hoje, se a gente for ver, é a mesma coisa que nós estamos vivendo. Muitos não dão ouvido. Muitos ouvem, mas é como se não tivesse ouvido. Por quê? Porque a palavra vem, ela é pregada. Porque o Senhor Jesus conhece todas as coisas. Ele conhece o presente, o futuro, e já sabe o que vai acontecer lá na frente, o que está por vir lá na frente. Então Ele quer poupá-lo, seus filhos e filhas. Então Ele usa a minha vida e a vida de muitos outros pregadores para trazer as boas novas para as pessoas. E muitos criticam, muitos não dão ouvido, muitos zombam. E eu digo mais uma vez, é muito triste. É muito triste. Porque o nosso Pai, Ele quer poupá-lo de todo este mal que Ele já está vendo. Porque a palavra do Senhor é bem clara. O nosso Senhor Jesus corrige a quem Ele ama. Então, se a palavra vem de correção, é porque o Senhor quer poupá-lo, a minha e a sua vida, de algo terrível lá na frente. Então, Ele usa as nossas vidas para trazer essa mensagem. E feliz aqueles que dão ouvido. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Esta é uma verdade. Aí entra a perseverança, que é a exortação final, é a de não retroceder, não voltar para trás, seguir em frente, perseverar, pegar a minha e a sua cruz, não olhar para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, seguir em frente com Cristo Jesus. Mas de preservar com paciência, olha só, para receber a promessa de Deus. Não só as promessas aqui na terra que Ele preparou para cada um de nós, mas aquela maior promessa que Ele já preparou para cada um de nós, que é a promessa da vida eterna. Já está tudo preparado. Basta a cada um de nós, seres humanos, tomar posse desta verdade. Amém? Porque se nós não tomar posse da palavra de Jesus e não querer viver esta promessa, não tem como eu e você alcançar a salvação. Mas a nossa salvação não é por obras, mas sim, nós vamos alcançar a salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Lembra aquela passagem daquele salteador ao lado de Jesus na cruz? Deixou aquela passagem lá para que eu e você venha ter uma reflexão de como é e como funciona.
Porque tem muitos também que estão achando que vão ser salvos por obras. E isso não é uma verdade. Para que você possa alcançar a salvação, nós temos que passar somente por Cristo Jesus. Sem Ele não há salvação. Não tem como outro meio de salvação. Lembre-se disso. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Pai, de todo mal. Pois teu é o reino e o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E essas são as palavras que o Senhor Jesus colocou no meu coração. E eu agradeço esta rica oportunidade, em nome de Jesus.